Lula falou no Twitter sobre o encontro com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Foi um encontro que aconteceu ontem pela manhã, mas essa foto foi publicada só à tarde. Esse aperto de mãos entre Lula e Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas, que foi o candidato de Bolsonaro no estado de São Paulo, venceu as eleições, inclusive um dos poucos governadores que, ao tomar posse em seu discurso, agradeceu a Bolsonaro e teve um encontro com o presidente Lula ontem. Lula faz a postagem e escreve o seguinte: conversei hoje com o governador de São Paulo. Na campanha falei que respeitaria e trabalharia com todos os governadores pelo bem do Brasil. É o que estamos fazendo. E aí a foto desse aperto de mãos. E teve gente que ficou muito otimista com relação a algumas pautas trazidas por Tarcísio de Freitas nesse encontro. Vamos começar com a Thaís Herédia, mas também com a Basília Rodrigues. Primeiramente, a parte política. O que saiu de positivo desse encontro? Tarcísio de Freitas saiu feliz, Lula também. Conta pra gente como é que ficaram os ânimos depois dessa conversa, Basília. Olha, foi uma conversa que campanha eleitoral nenhuma diria que um dia poderia acontecer, né? Uma fala e também um aperto de mão, foto entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ex-ministro de Bolsonaro, ex-aliado de primeira ordem. Vou falar como um ex-aliado porque Bolsonaro não é mais o presidente da República. Tarcísio Freitas, que inclusive em entrevista recente ao nosso colega Caio Junqueira, chegou a dizer que nunca foi um bolsonarista raiz, né? Daqueles bolsonaristas mais ideológicos. Isso mostra pragmatismo por parte do governador de São Paulo, Tarcísio Freitas. Falei agora há pouco com o presidente do Republicanos, partido de Tarcísio, Marcos Pereira. Ele disse que Tarcísio está fazendo cumprir o que ele afirmou aos seus pares políticos e também à população durante a campanha, que teria diálogo com qualquer presidente da República que fosse eleito. Fato é que ele foi um nome de Bolsonaro e durante a campanha não houve nenhum tipo de aproximação de Tarcísio com pessoas ligadas ao campo político de Lula. E depois da eleição, já com a confirmação de que Lula era o presidente, ainda havia dúvidas como seria este relacionamento. Após o caos aqui em Brasília, Lula convidou os governadores para virem à capital federal conversar. Chegou a sair informação oficial da assessoria de Tarcísio Freitas que ele não viria. Vários governadores confirmaram presença, mas no primeiro momento o governador de São Paulo disse que não. Essa postura acabou sendo objeto de muita pressão, que acabou fazendo Tarcísio mudar de ideia e vir à capital federal. Ele veio não somente uma, mas duas vezes. Uma para tratar do desastre aqui em Brasília, esse tipo de pacto federativo, de cooperação dos governadores com o governo federal, e depois, nesse segundo encontro, ele veio para tratar de uma pauta específica e de interesse de São Paulo, que é a agenda de privatizações. Tarcísio insiste na privatização do Porto de Santos, que é um dos portos mais importantes do Brasil, zona de saída, escoamento de produtos, de commodities agrícolas, como soja, açúcar. Ele afirma que entregar o Porto de Santos para iniciativa privada garantirá a atração de pelo menos 20 bilhões de reais. Só que há resistência dentro do governo, resistência do novo ministro dos Portos e ex-governador de São Paulo, Márcio França. Ele diz que não tem a menor chance de privatização do Porto de Santos, que vai continuar a autoridade portuária a ser estatal. A gente já sabe o que pensa Tarcísio, o que pensa Márcio França e que eles não concordam com isso. Mas entra o presidente Lula no meio dessa situação dizendo que não tenho dogmas, estou aberto a diálogo. É só o início da agenda mais ajustada, agenda mais de privatização que parece não ter muito a ver com o governo federal, é a agenda de Tarcísio Freitas, que vai ser trazida cada vez mais aqui à capital, já que novas reuniões, novos encontros do governador de São Paulo com o presidente da República estão aí no horizonte, na expectativa. Marcos Pereira, o presidente do Republicanos, fez questão de destacar a seguinte frase:
Tarcísio é um democrata, então a gente pode esperar dele um bom relacionamento com o governo federal. Basília, passa então para a Thaís Herédia, para a gente falar de como a economia acompanhou esse encontro. Um ponto sensível, privatização. E como a Basília destaca, houve aí um aceno de Lula. O ministro Márcio França se posiciona de forma contrária à privatização, é uma bandeira de Tarcísio de Freitas e agora vem esse aceno de Lula. Desse aceno, com uma medida concreta, há um longo caminho. A economia está otimista? Olha, Carol, primeira coisa é o seguinte, a privatização do Porto de Santos é um dos maiores projetos que mistura privatização com concessão do país e que tem uma oportunidade de investimentos desses 20 bilhões de reais, é o que já está mapeado, que a Basília citou aqui. O Brasil, se quer virar essa grande fronteira de produção de grãos e exportadora, ela precisa melhorar a sua atividade portuária. Então, o Porto de Santos é essencial para isso. Então, a primeira realidade, o setor público não tem dinheiro para fazer o investimento que precisa fazer lá. Então, aqui, o primeiro problema está no dogma. Porque, assim, vai negar que não tem dinheiro para fazer o investimento necessário, no tempo necessário, para o Brasil não perder o timing das coisas, né? O Brasil tem um timing para fazer as coisas, não adianta ficar esperando uma decisão e tal. Então, a privatização tem que acontecer por vários motivos e ela tem que acontecer o mais rápido possível, porque ela vai antecipar a chegada ou vai trazer rapidamente esse investimento, isso vai gerar riqueza, vai gerar crescimento para o país e vai modernizar uma ferramenta importantíssima para o Brasil ser esse polo exportador que a gente está citando aqui, e não só de grãos, como a Basília falou, mas o próprio Tarcísio prevê a criação de um polo industrial em volta do porto, em toda a região portuária, como acontece nos países que têm portos modernos. Então, essa é a modernização que precisa acontecer. E não é daqui a 10 anos, tem que ser já. Então, o dogma é que vai ter que ser atravessado, que vai ter que ser superado. A gente sabe que, assim como o Fernando Haddad, Márcio França vai ter que responder a Lula. A política econômica vai responder a Lula. O dogma da privatização vai responder a Lula. Então, se Márcio França for contra, mas Lula disser vamos em frente, mesmo que seja com um embrulho diferente, que não tenha uma cara de privatização, e o Tarcísio, né, Basília, já mostrou que está disposto a mudar um pouco a cor do embrulho, para dizer, tá bom, então não é um embrulho de privatização, mas vai acontecer a abertura para o investimento privado, aí pode ser uma boa saída. Agora, Lula precisa ter uma noção de pragmatismo e vencer politicamente esse dogma, né? Na economia, como o Lula já deixou claro, é ele quem vai dar a palavra final. Na economia, na política e tudo. Vamos ver o que mais virá dessa relação, né? Vamos usar o jargão, uma associação que era muito comum no governo anterior, este casamento que começa a ser construído de governo federal e governo de São Paulo, agora sob o comando de Tarcísio Freitas, porque mudou a página. Isso a gente pode dizer claramente vendo esta imagem. De um lado, Gilberto Kassab, do PSD, do outro, Tarcísio Freitas. Então, são dois partidos que ficaram ali em cima do muro durante a campanha presidencial, mas com mais inclinação, mais sinalizações para o lado de Jair Bolsonaro. Aí que tá, quem ganhou a eleição? Foi Lula. Agora, essas forças que estavam no barco de Bolsonaro ou ao redor do barco estão rumando para o outro lado. E todo mundo gosta de ser amigo do rei. Essa foto deixa muito explícito isso. Não seria diferente com o governo de São Paulo, mesmo tendo Tarcísio Freitas, grande aliado de Bolsonaro em outros tempos, que agora realmente começou uma nova era, né? Começou um novo momento para esse relacionamento de Tarcísio com Lula, com o PT, relacionamento com o governo que tem à frente uma pessoa que representa o centro-esquerda, né? Uma pessoa que representa o Partido dos Trabalhadores. Só fazer um caco aqui, o Tarcísio sempre foi apelidado de o ministro fazedor, né? E ele é um cara que conhece muito infraestrutura. Ele é um dos maiores conhecedores de infraestrutura no Brasil. Então, não é só uma questão de fazer aliança com ele para entender o que fazer com o Porto de Santos, mas para entender o que fazer com investimento em infraestrutura no Brasil.